Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, em mais um começo de semana e felizmente podendo conversar aqui com vocês, podendo compartilhar algumas informações, alguns fatos, de um modo completamente diferente do que a gente conseguia fazer, alguns anos atrás, porque nós estivemos diante de tantas insanidades que os nossos espaços aqui, democráticos, eles serviam mais como um ambiente para contenção das insanidades e da destruição do nosso país, da nossa democracia. Bom, isso a gente conseguiu dar uma placada, a gente conseguiu arremessar essa gente para o lixo da história. Mas hoje aconteceram situações que mostram que eles estão querendo ainda fomentar, fazer com que as suas bolhas insanas permaneçam ainda no debate político aqui no nosso país. Temos também alguns artigos muito interessantes, alguns editoriais nos principais jornais aqui no nosso país, que são um tanto ou quanto hipócritas também, fazendo essa análise da realidade brasileira. Porque eles dizem algumas coisas, eles fazem alguns apontamentos de futuro, algumas ações que o governo teria que fazer, o governo federal, o governo Lula, mas se o governo Lula fizer, eles serão os primeiros a atacarem, Bom, do que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, enfim, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha e se gostar do nosso espaço aqui e puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, muita coisa está acontecendo nessa segunda-feira aqui no nosso país de um modo diferente para o noticiário político de uma maneira geral, porque o noticiário ele começa a ganhar mais tração quando o Congresso Nacional começa a funcionar normalmente, quando a gente tem as sessões que se iniciam na terça-feira no Senado e na Câmara. E aí a gente tem ali uma série de fatos jornalísticos, uma série de discussões, uma série de votações que movimentam as pautas nos jornais de uma maneira geral. Na segunda-feira, muitas vezes nós temos editoriais, nós temos atenção para assuntos da nossa realidade concreta e que também não eram possíveis de serem discutidos ao tempo que essa gente insana estava no poder. Bom, hoje a gente pega um editorial do jornal Estado de São Paulo com a seguinte matéria: Novo ensino médio. MEC deve propor carga horária obrigatória maior e outras mudanças. Entenda. Governo deve sinalizar para o aumento do número de aulas de matérias como português e matemática, que foram reduzidas na reforma atual. Estímulo ao tempo integral é outro foco. Então a matéria está discorrendo aqui sobre algumas iniciativas que o MEC começa a ter, E que, enfim, e por coincidência, e também não é exclusividade para ninguém, nós já tratamos aqui no nosso portal, ou seja, não há nação no planeta que tenha conseguido a sua emancipação econômica, a sua emancipação cultural, a sua emancipação civilizacional sem investir maciçamente na educação. Então, é uma tarefa que é imposta a governantes que querem de fato apostar no futuro. E aí, também, tem um editorial aqui no jornal O Globo, que tem esse título aqui, acho que está dando para vocês verem aqui. Escola em tempo integral deve ser prioridade. Aí vem o subtítulo aqui. Lula sancionou avanço que impõe urgência na implementação da reforma do ensino médio. Eu conversei aqui com vocês que temos no Brasil 47 milhões de crianças e jovens estudando nas escolas de primeiro e segundo grau. E um incremento, ou seja, um aumento de vagas para 1 milhão de jovens está muito aquém de uma necessidade aqui no nosso país. Eu já conversei, inclusive, uma vez que eu fui convidado para o café da manhã com o presidente Lula, com outros amigos, outros youtubers, outros formadores de opinião. Eu tive a oportunidade de conversar com o ex-ministro da Educação de Lula, o Aloysio Mercadante, falando disso, o que impede o Brasil fazer uma cruzada a favor da educação, de se ter uma escola em tempo integral? O Mercadante falou, olha, é muito difícil, que tem que construir um monte de escola, dobrar o número de sala de aulas, fazer concurso público para professor, enfim, precisa de orçamento, enfim. Mas eu disse para ele, o senador, o ex-ministro, o que seria interessante para se fazer num país como o nosso é puxar o assunto, é levantar a bandeira e tentar engajar a sociedade toda nesse propósito, fazer uma cruzada a favor, mobilizar, jogar as discussões para esse caminho. Porque isso aqui que o jornal está apontando hoje, que é uma coisa óbvia, ou seja, escola em tempo integral deve ser prioridade. Isso depende de dinheiro, isso depende de orçamento.
Isso depende de uma série de ações coordenadas de várias áreas, né, aqui no nosso país. E isso vai ter, para se ter um projeto como esse, uma mudança no orçamento. O orçamento nosso, que gasta pouco menos de 3% do orçamento todo com educação e 48% para pagamento de juros da dívida, essa equação teria que ser mexida. E aí, o que vocês acham? Se o governo Lula começasse a colocar isso em pauta, olha, nós vamos fazer aqui uma cruzada a favor da educação, um projeto, vamos engajar toda a sociedade, todas as organizações sociais, todos os pais, todas as mães, enfim, vamos construir, vamos fazer aqui vários projetos, uma frente de trabalho, enfim. Se fizesse uma situação como essa, mas mexendo no orçamento, aí vocês teriam, assim, certamente, começo de pedidos de impeachment no outro dia para tirar o presidente da República que tivesse com essa meta. Mas é uma situação que ou o Brasil aposta no futuro implementando esse tipo de projeto, né, de cruzada, ou então a gente vai ficar sempre retardando uma série de desenvolvimentos, nós vamos ficar muitas décadas atrás das nações que chegaram lá na frente. E vamos continuar como nós éramos, né, há muitos séculos atrás, né, como a Pindorama. A Pindorama era a forma como os indígenas aqui no nosso país, né, os povos originários chamavam o Brasil. Pindorama quer dizer terra das palmeiras. Enfim, nós vamos ser eternamente a Pindorama, a terra das palmeiras, do minério, da exportação de commodities, de grãos, de carne e de mineral, de minerais e para todos os níveis, para todas as coisas. Então é complicado, né? Mas enfim, merece um registro aí. Seria interessante que o ministro da Educação e o próprio presidente da República falaram, olha, gostei desse editorial do Globo aí. Nós vamos entrar firme nessa história, vamos mobilizar a sociedade, vamos fazer um projeto revolucionário para emancipar o povo brasileiro para as próximas gerações. Tenho certeza que todo mundo iria se engajar nessa história, né? Vejam como está sendo interessante a gente poder ter esse tipo de pauta que a gente não tinha há algum tempo atrás. Bom, enquanto isso aqui na Pindorama, outras coisas estão acontecendo também, né? Em sigilo, PGR pede que STF anule investigação da Polícia Federal que envolve Lira. Gente, isso é um negócio absolutamente absurdo. A senhora Lindora Araújo e o senhor Augusto Aras, eles devem certamente pedir aposentadoria depois que terminar a gestão deles, né, com a nomeação de um novo Procurador-Geral da República. Mas até isso acontecer, a impressão que a gente tem é que eles estão querendo salvar a pele de tudo quanto é bandido, tudo quanto é criminoso, tudo quanto é tipo de falcatrua, usando tecnicalidades, esquecendo qual é a missão do Ministério Público, que é defender a sociedade. O que está dizendo a senhora Lindora nesse pedido aqui de anular toda a investigação daqueles kits robóticas que envolve, de uma forma remota, né, uma forma muito próxima, o Arthur Lira? Está se dizendo o seguinte, olha, como o nome do Arthur Lira, ele estava envolvido nessa história, ele é deputado federal, presidente da Câmara, esse processo, esse inquérito, tinha que nascer desde o começo junto ao Supremo Tribunal Federal pelo foro privilegiado que tem o Lira. Só que os fatos são outros, gente. A Polícia Federal começou a investigar essa falcatrua dos kits robóticas sem saber se tinha alguém, sem ter a convicção, a certeza, informações que o senhor Arthur Lira estava envolvido. Então eles não podiam começar uma investigação junto ao Supremo Tribunal Federal. Então eles começaram corretamente na primeira instância, primeiro grau, e depois quando surgiu o nome do Lira, sim, aí eles foram para a PGR, ou para o Supremo Tribunal Federal e PGR. E a senhora Lindora está pedindo aqui quase uma absolvição já antecipada, né, do Arthur Lira. Bom, são coisas que a gente está se opondo aqui o tempo todo no nosso Portal do José. Eu tenho falado com muitas pessoas, a gente tem chamado a atenção da importância de se substituir a Procuradoria-Geral da República e de se tocar em projetos muito importantes aqui no nosso país, né? Quero mudar aqui de assunto, mas eu não quero deixar esquecer uma outra situação aqui também não. Vocês devem se lembrar daquele episódio da Délis Ortiz, né? Aqui tem uma matéria aqui. O que aconteceu com aquilo, hein? Ela disse que foi agredida pelo pessoal do Maduro. O que acontece é o seguinte, GSI prorroga pela terceira vez a apuração de agressão. Pô, peraí, né? Não sabe quem é que foi que teria dado o empurrão ali, um soco? Já se sabe que não é ninguém da Venezuela.
Mas vejam como é que o negócio é terrível, né? Você faz uma propaganda, a guarda do Maduro bateu na jornalista brasileira, caçou a imprensa, enfim, e não foi nada disso. Tanto é que a Globo deu uma congelada na Délis Ortiz e agora está aparecendo aqui que a coisa vai ser esclarecida para todos nós, né? Bom, matéria do Mundo Cão. Nunes, Tarcísio e Bolsonaro almoçam para discutir Cracolândia e eleição. Prefeito, governador e ex-presidente falarão sobre o projeto de câmeras. No sábado, o PT declarou apoio a Boulos. Gente, vocês conseguem imaginar o Bolsonaro discutindo qualquer assunto que não seja dentro do mundo da insanidade? Vocês já conseguem imaginar o que Bolsonaro proporia para resolver o problema da Cracolândia? Alguma coisa do tipo assim, uma bomba atômica, né? Uma bomba nuclear ali, é o que surgiria ali, certamente, o fuzilamento de todo mundo, alguma coisa desse gênero aí. Agora, a pilantragem, a calhordice, além de tantas outras que ele cometeu junto com as pessoas que estiveram à frente do poder, é que esse problema já existia durante o mandato presidencial dele. Por que não se sentou para discutir alguma coisa concretamente em relação a isso? Então, gente, é muita pilantragem, né? E agora é o seguinte, como ele está fora dos holofotes de decisões políticas concretas, ele fica fazendo essas espumas, essas presepadas, e só fica publicando essas coisas aqui de motociata, coisa do passado, enfim, querendo que alimentar ainda as pessoas que o seguiram, né? Que ele é uma pessoa que pode voltar à presidência da República, pode voltar a algum cargo, fato esse que é impossível nas próximas eleições, porque ele é inelegível, está inelegível, e mais do que isso, daqui a pouco ele será um presidiário disso. Quem analisa os episódios políticos e jurídicos aqui no nosso país não tem a menor dúvida. Então, gente, a nossa segunda-feira começou hoje com análise de alguns fatos interessantes, esses editoriais. A senhora Carla Zambelli acabou não aparecendo para depor na Polícia Federal. Enfim, mas quando ela apareceu, não tem a menor dúvida que ela vai usar o direito dela de ficar calada. A fila está andando para essa gente, enfim, eles estão muito esvaziados, mas eles não estão mortos, porque as bolhas insanas estão agindo 24 horas por dia. E aí será muito importante que o governo federal, o governo Lula e nós todos aqui tenhamos a percepção que isso não acabou, que a gente precisa o tempo todo estar aqui martelando, esclarecendo, enfim, tentando recuperar o nosso país para o caminho do processo civilizatório, inclusive com essas pautas aí tão importantes que dizem respeito à educação. E na PGR, a gente está vendo, né? Muito banditismo sendo protegido por alguém ou pelas pessoas que deveriam zelar pela Constituição e pelo Estado de Direito. Eu fico por aqui, a gente não vai descansar e a fila continuará a andar, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!